Hoje, a exatamente meia-noite, 0 hora do dia dessa sexta-feira, né, dia 16, foi dado pontapé inicial nas eleições municipais de 2024, né? E muitas dúvidas ainda pairam em relação ao que pode e o que não pode nestas eleições. A gente sabe que de uma eleição para outra algumas regras mudam, porque o tempo muda, né? E para falar um pouquinho sobre esclarecer essas dúvidas, eu quero convidar aqui o advogado eleitoral, o doutor Luiz Bino. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pela presença do senhor. Acho que é importante nós entendermos que hoje definitivamente começou o pedido de voto, né? Exato. Aqueles que eram pré-candidatos oficialmente hoje passam a serem candidatos. E o que está permitido na lei vigente aí desses candidatos a partir de hoje? A partir de hoje acaba a ansiedade, né? Os pré-candidatos, eles estavam bem ansiosos, momento de pedido de voto, eu posso pedir voto, não posso. Essa pré-campanha que foi bem intensa, né? Uhum. E essa é uma eleição que ela é uma eleição bem disputada. A eleição municipal acho que é uma das mais difíceis que tem, é mais disputada, né? São muitos candidatos, o voto acaba pulverizando bastante. Então, a partir de hoje, começa de fato a campanha eleitoral. É o momento de você pedir voto, é o momento de você poder divulgar o seu número. Muita gente já sabia o número e não podia divulgar. Então, a partir de agora você pode divulgar, pode pedir voto, já pode fazer suas passeatas, suas carreatas, fazer toda a sua campanha eleitoral mesmo, né? Uhum. E assim, a gente tem hoje as eleições, elas vêm sendo muito fortalecidas na rede social. Sim. Então a gente vê isso já um movimento desde 2016, 2018, começou a ter uma rede social muito forte, né, na campanha eleitoral. Vem crescendo muito, né, doutor? Até porque, assim, o tempo da campanha reduziu para 45 dias. Sim. Agora vamos chegar a uma cidade como é o caso de Campo Grande. Eu acho que é humanamente impossível um candidato querer rodar a cidade inteira, todos os bairros, todas as casas, em 45 dias. E a rede social é uma ferramenta que pode ser utilizada, mas com algumas ressalvas. Exatamente. Então, quais são as ressalvas para a rede social? Primeira coisa que mudou de fato para esse ano é o uso de inteligência artificial. Uhum. A gente teve, desde o ano passado, a inteligência artificial sendo muito utilizada em todos os campos e na política também. Então, a inteligência artificial, o TSE trouxe para nós essas regras de inteligência artificial para evitar o uso indevido. Uhum. Então, aquele pessoal que pega a voz e utiliza para fazer um áudio falso contra o seu adversário, para falar que ele está fazendo alguma coisa errada, a imagem também. Então, a inteligência artificial tem que ser utilizada com muito cuidado, tá? Uhum. Nesse sentido. As próprias redes sociais hoje, elas já têm ali um rótulo para você colocar que aquilo é o uso de inteligência artificial. Então, se você vai fazer um jingle, por exemplo, com inteligência artificial, uma imagem bonita com inteligência artificial, sinaliza que ela é feita com inteligência artificial. Então, esse é o primeiro ponto, assim, de mudança de fato. Uhum. Aí a gente tem as regras que auxiliam na campanha, que é o impulsionamento, por exemplo. Exato. Às vezes o candidato, ele fala assim, olha, eu quero impulsionar. Né? Quero colocar um dinheiro, que eu sei que ela é pela plataforma Meta, né? Isso, Meta Business. Onde você coloca lá um recurso e faz o impulsionamento. Eu sei que na pré-campanha estava permitido. Agora, no período de campanha, é permitido também? E se sim, isso precisa estar declarado ali na prestação de contas? Também. Ó, na campanha, diferente da pré-campanha, a campanha você ganha um CNPJ de candidato. Uhum. Então, esse CNPJ de candidato você vai utilizar para divulgar que é daquela conta específica que está saindo. Então, o que a gente precisa ter cuidado com o impulsionamento? A lei, ela fala que não posso ter propaganda paga na internet, só que ela não veda o impulsionamento, tá? Que é diferente da propaganda paga. Propaganda paga é eu pagar um site para fazer propaganda para mim, por exemplo, pagar alguém para fazer propaganda para mim. Isso não pode. Agora, o impulsionamento, ele é permitido dentro da plataforma, divulgando o seu CNPJ, divulgando que aquilo é material eleitoral, porque senão você acaba pagando uma multa. E a multa, ela não é barata, ela já começa em R$5.000. Então, às vezes, por um errinho, às vezes você esqueceu de colocar ali na plataforma que é uma campanha política, que é um impulsionamento de campanha eleitoral, e aí você paga uma multa à toa, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, certo. O marketing, a gente gosta de conversar dentro do escritório sobre isso, porque o marketing, ele tem que estar sempre alinhado com o jurídico. Com o jurídico. O jurídico, ele tem que conversar com o marketing, tem que conversar com o contador, porque vai fazer a prestação de contas, né? Uhum. Então, ele precisa estar bem alinhado quanto a isso, tá? Então, o candidato é muito importante, qualquer coisa que ele for fazer, eu quero confeccionar um tipo de material, eu quero fazer uma bandeira, eu quero fazer um bottle, eu quero fazer um santinho, eu quero fazer um adesivo.
consultar o jurídico para Isso. saber se está tudo correto, se tem o CNPJ, o nome da coligação, CNPJ da empresa que está fornecendo, confeccionando aquele material. O quanto que foi impresso. A tiragem também, isso tudo é muito importante. Antigamente podia fazer muito camisetas, né, do candidato, boné, isso está vedado. Isso não pode, tá? Porque assim, o que a lei entende? Tudo que é um benefício para o candidato, e a gente coloca, inclusive, às vezes você chega num comitê, tem lá comida, tem uma bolacha, tem um negócio, não faça. Porque tudo que a lei entende como um benefício para o candidato, para o eleitor, ele acaba entendendo como uma compra de voto. Então, ou seja, uma reunião política, além de não poder boné, camiseta, bandeira pode, né? Bandeira pode. Bandeira pode. Se for fazer uma reunião política, sirva só água. Sirva só água. Não, nada, nem uma bolachinha, evita. Evita, entendeu? Às vezes a gente sabe que assim, é muito difícil para o candidato também ter o controle, então às vezes ele vai num apoiador num bairro. Aí ele chega lá no bairro, tal, o apoiador já serviu comida para todo mundo e tal, vai embora, espera acabar esse lanche, retira, aí depois você faz a sua reunião. Porque você sabe que, como eu disse, é uma campanha bem disputada, então sempre vai ter um apoiador de um outro candidato que pode tirar uma foto sua e aí fica complicado. E até você conseguir explicar isso para a Justiça Eleitoral é um trabalho bem grande, né? E para o eleitor que, de repente, presenciar uma situação, uma irregularidade, uma compra de votos, alguém que, de repente, mandou fazer um material que não é permitido, uma camiseta, um boné, né? A gente sabe que tem um banner gigantesco, acho que, se eu não me engano, é 4 metros quadrados no total, né? Isso. Que é o permitido. O banner, né, que é esse banner de comitê que a gente chama, ele é somente dentro do comitê, 4 metros quadrados, tá? Sim. Fora do comitê central, que é o que você informa para a Justiça Eleitoral, fora do comitê central, você só pode utilizar adesivos de até meio metro quadrado, tá? Então, adesivo normal de meio metro quadrado e aquele microperfurado que ele pode ser a extensão do vidro traseiro do veículo. Então, a regra de tamanhos de adesivos são essas, né? Agora, o comitê central pode ter, por exemplo, uma fachada, o comitê central. Até 4 metros quadrados. Até 4 metros quadrados o adesivo pode. Exatamente. Entendi. Aquele banner com 4 metros quadrados, número Eu lembro até uma vez, tal. teve uma eleição que foi a eleição presidencial. E aí, aqui a gente sabe que no Mato Grosso do Sul que eles fizeram um boneco do candidato do ex-presidente Bolsonaro. E deu uma polêmica danada. Se alguém quiser fazer um boneco também e nessa onda, não pode. Olha só, o que aconteceu na última eleição? Essa é uma pergunta boa. Porque na última eleição, Bolsonaro era candidato. Então, se você coloca um boneco enorme do Bolsonaro, você está criando um outdoor do Bolsonaro. Sim. Entendeu? Essa eleição, Bolsonaro não é candidato. Entendeu? Então, a regra já muda. Claro, a gente não sabe como a justiça vai entender isso. Porque uma coisa é ele candidato, outra coisa é ele não candidato. Não candidato. Entendeu? Então, eu não posso, por exemplo, se eu fosse candidato, eu não poderia fazer um boneco meu enorme, né? Porque eu não posso ter aquele efeito de outdoor. Sim. Tá? Então, isso tem que tomar cuidado. Certo. Então, o Bolsonaro agora não é candidato. Entendeu? Não tem problema então, o boneco dele. A gente entende que não tem problema. Mas, claro, vai chegar a justiça e ela vai... Só que a justiça, ela é bem justa, de fato. Ela é bem justa, Ela vai te notificar e falar, olha, não pode. Sim, ok. Entendeu? Então, assim, é importante, né, que as pessoas possam ter ciência disso, do que pode, do que não pode, caso o eleitor presenciou algum tipo de irregularidade. Vamos lá, porque o eleitor ajuda a fiscalizar para que nós possamos ter uma eleição limpa e justa para todos, né? Onde há uma paridade na disputa. O eleitor presenciou qualquer tipo de ação irregular. Qual é o meio que ele pode fazer essa denúncia para que isso seja evitado? Existe um aplicativo da Justiça Eleitoral chamado Pardal. O Pardal, ele é o aliado do eleitor e até mesmo do candidato, tá? O candidato às vezes está andando e vê uma irregularidade. Ele é aliado do eleitor, do candidato, para divulgação das irregularidades. É onde eu faço a denúncia. E essa denúncia ela já vai direto para a Justiça Eleitoral, que já vai analisar aquilo e notificar o candidato, tá? Uma coisa que os candidatos precisam ter muita atenção é que nessas eleições, e que durante as eleições, na verdade, os prazos da Justiça Eleitoral, eles funcionam, a maioria, em horas. Então, muitas vezes, você está fazendo a sua caminhada, fazendo a sua campanha, você recebe uma notificação no celular, porque a notificação, geralmente, ela já vem para o celular das irregularidades ou alguma coisa que você precisa cumprir, e você acaba vendo no final do dia, já perdeu o prazo, paga a multa. Então, tomar bastante cuidado com isso também, coloca um assessor junto ali, coloca o seu jurídico no grupo também, já começa a ter
divulgação e esse acompanhamento muito próximo, né, durante a Certo. campanha. Uma coisa que a gente precisa só lembrar Sim. é que a campanha a propaganda na televisão e no rádio, elas vão começar no dia 30. Sim. Então, esse é o período que você vai ter para você conseguir entregar seus panfletos, para você fazer suas caminhadas, suas reuniões. E a gente tem esse período para que o candidato consiga correr com isso, né? Aham. Criação de jingles, né? A gente tem aí algumas regras também para os jingles de campanha. Que antigamente, quando a gente era criança, a gente lembrava, né? Um monte de música que até hoje a gente lembra. Paródias que Porque eram feitas, né? ficava rodando o carro. rodando. Hoje não pode mais carro de som na rua também. Só é se o candidato estiver fazendo algum movimento. Exatamente. Então, o candidato está ali fazendo uma bandeirada, fazendo uma passeata, Uma está caminhada. dentro do comitê, uma caminhada, pode estar o jingle tocando junto com ele. Agora, ele não pode mais, por exemplo, Deixar um carro pagar de um som carro para rodando. ficar rodando na Certo. cidade o jingle. Poluição sonora não temos mais, Não né? pode Graças mais. a Deus, que era uma confusão tudo isso. Doutor Luiz Bino, muito obrigado pela sua presença aqui no agradeço. estúdio, esclarecer um pouquinho para a nossa audiência, né? As regras aí, sempre que tiver alguma dúvida, a gente volta a acionar o senhor aqui também para esclarecer para quem nos acompanha. Tá ok, muito obrigado. Até Obrigado, mais. até mais, até a próxima. Tá aí, gente, explicando para você, trazendo as regras, né, das eleições que começaram, deram o pontapé inicial hoje, a partir da meia-noite de hoje. Inclusive, alguns candidatos, na ansiedade, na hora que deu meia-noite, já começaram a colar adesivo para todo lado, né? Teve bastante disso.